Pessoal, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigado ao TDC e toda a organização pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando conhecimento com vocês, tá? E o principal objetivo dessa palestra é mostrar a relação da visão computacional, inteligência artificial com o metaverso, tá? Esse é o principal objetivo dessa apresentação e também desmistificar tudo isso que está em volta, porque hoje, em pleno século XXI, não tem engenharia de foguete, está tudo ao alcance de todos. A única coisa que interessa nesse slide é porque eu tenho apelido de cabelo, acho que eu posso continuar com o apelido, né? Já fui Black Power, Jackson 5, com muito orgulho. E outra coisa que é bastante interessante é que eu trabalho com tecnologia desde os 10 anos de idade. Então, um ponto importante é que poucas pessoas têm o privilégio de realmente conseguir trabalhar desde os 10 anos e continuar na mesma profissão. Então, desde os 10 anos eu pesquiso inovação, tecnologia, e isso que me faz um pouco diferente, eu não sou genial, é 40 anos fazendo a mesma coisa, alguma coisa tem que sair bem feita. A palestra anterior estava falando sobre LGPD, GDPR, ou eu como membro responsável pela evangelização da UASP, segurança no estado de São Paulo, acho que é mandatório, parabéns pela palestra anterior, tudo que nós fazemos hoje, na década de 70, os técnicos se preocupavam em fazer as coisas funcionarem, hoje tem que fazer funcionar e com segurança, é um grande desafio. E o resto foi os títulos que eu adquiri ao longo dessa jornada, mas ressalto que não sou melhor que ninguém, e novamente, 40 anos fazendo a mesma coisa, alguma coisa tem que ser bem feita. Não vou perder muito tempo falando sobre o que é metaverso, que eu tenho certeza que quase todas as palestras mencionaram muito bem, fundamentou muito bem o conceito, tá? Resumidamente, a diferença de hoje do metaverso é que o poder computacional, o poder de imersão, as tecnologias que estão no estado da arte, fora outros brinquedos como 5G, internet das coisas, faz o metaverso uma coisa fantástica e que, no meu ponto de vista, é um caminho sem volta. E sendo bem pragmático, nós vamos deixar de ver o conteúdo e sim vamos viver o conteúdo com a tecnologia do metaverso, tá? Então, eu acho que isso vale a pena, não vou perder muito tempo nesse slide, porque pelo pouco que eu vi nas palestras aí, o que não faltou foi a definição de metaverso. Mas uma coisa que vale a pena mencionar é que o metaverso não tem uma obrigatoriedade de um universo tridimensional. Ou seja, é, existem metaversos 2D que similar aos videogames de 8 bits, que cumpre muito bem a sua função de conseguir agrupar pessoas no trabalho. Imagina que quando entrou a pandemia, quando eu fazia as videoconferências, eu não conseguia sair da minha mesa e conversar com um determinado indivíduo. Eu não conseguia chamar um determinado indivíduo para dentro de uma sala de reunião. Nos metaversos 3D ou 2D, já gera engajamento suficiente para que isso seja possível, tá? Então, esse é o meu ponto de provocação e que eu acho muito bacana. Quando nós falamos de metaverso, nós temos alguns componentes que são obrigatórios, que é a interação entre avatares, processamento 2D e 3D, realidade mista. Nós podemos fazer quase tudo no metaverso, nós podemos ler livros, assistir filmes com os amigos, nós podemos trabalhar, e as compras, praticamente quase tudo está disponível no metaverso. E tão importante quanto isso é que hoje está tudo cada vez mais interconectado. Outro ponto importante também é que o metaverso não tem um dono, tá? Claro que ninguém tem um dono do metaverso. Estrategicamente, o Facebook trocou o nome para Meta, mas isso não tem nada a ver, tá? Eh, eu acho que a exposição dos produtos, das pessoas no espaço do metaverso está cada vez maior, e isso nós devemos estar, assim, muito atento, porque está surgindo uma transformação digital em diversos aspectos, tá. O poder imersivo, viver o conteúdo como eu mencionei anteriormente, é algo mandatório para o metaverso e um caminho sem volta. Quando nós falamos de metaverso, nós temos realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, visão computacional 2D, 3D, computação gráfica, Web3, avatar, NFT, são componentes que estão tornando o metaverso algo viciante. Falando um pouco sobre a realidade virtual, ela não é digamos assim,
tecnologia nova, ponto. Não é uma tecnologia de última geração, ela existe desde 1950. Como nós podemos ver aí, o Sensorama já trazia o propósito de fazer uma simulação, tá? De fazer uma simulação em tempo real, tá? E o que mudou de 1950 para cá é o custo computacional e o poder computacional, tá? O Sensorama já produzia vento, cheiro, vibrações, tá? É claro que hoje, atualmente, em pleno século XXI, nós temos displays estereoscópios, onde a imagem são gerada em 3D e estereoscópio, quer dizer, em ligeiro ângulos diferentes. Essas duas imagens são obtidas em cada olho e que dá a sensação de profundidade. Os pontos de observação são ligeiramente diferentes em virtude da distância pupilar. Quando o cérebro funde essas imagens, ela dá essa sensação de profundidade em função do córtex visual. E essa sensação de profundidade é que faz a gente, dentro do metaverso, entender a distância e a posição do objeto. A realidade aumentada é uma tecnologia que permite projetar elementos virtuais dentro de uma imagem real, tá? Essa imagem real é capturada por um dispositivo de videocaptura. Existem diversos trabalhos dentro de realidade aumentada, mas o principal é a transformação das coordenadas relativas, que além de analisar o fator de distorção da lente, cada câmera tem um fator de distorção, ela tem que fazer uma matematiquinha chata aí para projetar com exatidão em cima de um marcador um objeto 3D. Esse marcador pode ser um retângulo preto, como já temos de costumes, pode ser uma geolocalização, pode ser uma imagem, pode ser diversos tipos de marcadores, mas resumidamente a realidade aumentada tem como objetivo projetar em tempo real um objeto 3D sobre um vídeo ao vivo. Ela existe, até onde eu estudo, ela existe desde 1993, ela exige um processamento 3D em tempo real, tem um custo computacional, quanto maior a resolução da câmera, maior o custo computacional. Ela demanda processamento de vídeo ao vivo e um marcador para que a gente tenha uma referência de projeção dessas imagens em 3 dimensões. Deixa eu beber uma água aqui, pessoal, porque a garganta seca e não tem jeito. A realidade mista. Desculpem aí. A realidade mista ela existe desde 1994. Ela também requer um processamento tridimensional, mas ela tem uma diferença comparada à realidade aumentada. Ela mescla os elementos reais e virtuais. Tudo opera, tudo funciona misturado. As coisas se interagem. Eu posso, por exemplo, um botão virtual no metaverso pode ligar e desligar o meu portão eletrônico, pode acender ou desligar uma lâmpada no meu cômodo. Então, a internet das coisas e outros brinquedos legais faz com que a realidade mista acaba fundindo o mundo real com o mundo virtual. E tudo acaba funcionando junto, normalmente, as coisas coexistem, interagem em tempo real. Tá? Bacana. Como mencionado aí no começo da palestra, minha principal vertical é visão computacional. A visão computacional 3D ou 2D, nesse caso 2D do vídeo, ela permite processar as imagens coletadas pela câmera, nesse caso o algoritmo de detecção de esqueleto, que permite ver a posição das minhas mãos. Tá? E com isso eu transponho em tempo real os movimentos da minha mão para dentro do metaverso, e que dá um poder de imersão ainda maior. Tá? Então, o algoritmo de detecção de esqueleto, como o OpenPose, que já está incluso em diversos projetos de software livre, já não é uma novidade, é algo que já vem aí, já se encontra no estado da arte, que traz ainda mais realismo para qualquer projeto e qualquer produto de metaverso. O que fazer com esse brinquedo? Poxa, muita coisa. Por exemplo, eu poderia fazer um desfile de moda, eu poderia desfilar na sala da minha casa, em tempo real esse desfile ser transposto para dentro do metaverso com a roupa em questão que foi contratado pelo evento.
E tudo isso é graças ao algoritmo de detecção de esqueleto. O algoritmo de detecção de esqueleto, eu comecei a trabalhar com ele em 2010 e 2011, com o projeto Natal da Microsoft com o Kinect. Eu sou um péssimo dançarino, o principal objetivo é mostrar a detecção dos vértices, dos pontos do esqueleto. E eu posso facilmente detectar posições fazendo matematiquinha leve e básica aí de semelhança de triângulo, como calculando os ângulos internos dos vértices. Então, o algoritmo de detecção de esqueleto, ele tem uma, uma, uma importância muito grande dentro do metaverso junto à visão computacional. Lembre-se que em 2011 já era possível fazer isso com a câmera do Kinect da Microsoft ligado a um PC com Linux, por exemplo, com Windows, pouco faz. Hoje nós já podemos fazer isso em tempo real. Eu ainda vou ministrar uma palestra aqui no TDC, ao vivo e dentro do metaverso, e conforme os meus movimentos farão aí no palco, será projetado em tempo real dentro do avatar. Prometo isso para o próximo ano. E é nesse nível que nós chegamos já para trabalharmos com metaverso. E novamente, não tem nenhuma engenharia de foguete por trás disso. Existem frameworks, é, ferramentas que com poucos cliques já é suficiente para eu criar toda essa animação em tempo real ou não, e com ferramentas proprietárias e livres. Tá? Quando nós falamos de ferramenta de software livre, eu defendo muito software livre porque a computação gráfica ela é relativamente cara. Não sou contra o software proprietário, mas nem todo mundo tem recurso financeiro suficiente para começar para engajar nesse mundo. E hoje já possuímos ferramentas mais que suficiente para criarmos animações ou projetarmos o nosso avatar em tempo real dentro do metaverso, tá? Então, não tem nenhum. Hoje não é. Claro que demanda hardware, isso é um ponto assim mandatório. Eu tenho que ter aceleração de hardware, principalmente de processamento 3D, para minimizar o consumo de CPU, porque coisas para CPU fazer que não falta. Então, acho que o hardware mínimo aí de aceleração 3D é mandatório. Mas fica aí a dica. Agradecimento ao Jomar aí com os produtos da NVIDIA sobre o Nerf, que radiação, campo de radiação neural, tá? Que o principal objetivo é prever a cor da luz que irradia em qualquer direção. E tudo isso é feito com inteligência artificial. Aí, como vocês podem ver, eu estou usando uma placa da NVIDIA, com pouquíssimas imagens, que eu acho que, se eu não me engano, 3 ou 4 imagens em posições diferentes, eu consigo já criar uma imagem tridimensional que eu consiga processar, rotacionar ela com muita facilidade e com um realismo fantástico. Eu defendo que vai ser fácil transformarmos o nosso mundo real para dentro do metaverso, como o Google fez com o Google Maps, tá? Então, com esforço colaborativo, nós poderemos transpor um museu, um local público, ou até a nossa própria residência, se desejarmos, para dentro do metaverso sem esforço algum, graças a todas essas tecnologias que está disponível hoje na internet. Open 3D é algo fantástico, pessoal. É um projeto de software livre que eu posso usar a câmera RealSense ou a câmera OAK da OpenCV, aonde eu posso capturar, digitalizar um ambiente tridimensional com a inferência matemática, inferência 3D, predições e inferências 3D, eu consigo processar em tempo real a profundidade dos objetos e criar com muita precisão um ambiente tridimensional com realismo fantástico. Não só isso, eu tenho um determinado objeto, eu quero jogar para dentro do metaverso, um controle remoto, um chaveiro, um vaso, eu coloco ele eu digitalizo ele em 3 dimensões, eu recebo isso com uma precisão enorme. E tá lá, só ir no GitHub e procurar o Open
3D, tá lá o projeto para disponível na plataforma Windows, Linux e Mac. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Existem diversos projetos para a construção de mundo colaborativo, onde eu posso criar o meu universo como se fosse um gigante, e posso também me projetar para dentro da cidade, e isso dá uma riqueza de detalhes fantástica, porque eu dentro do mundo, eu posso digitalizar com os controles, eu posso digitalizar o meu cômodo de uma maneira muito precisa. Hoje os VRs permite que eu faça isso com uma precisão enorme. Como vocês estão vendo no vídeo aí, eu consigo transpor um cômodo, da minha casa com muita facilidade e com muita precisão, e de maneira colaborativa. Então, nunca foi tão fácil transpor o mundo real para dentro do metaverso. Quando nós falamos de metaverso, a computação gráfica é algo assim mandatório. Então, nós temos rastreamento de físico da luz, ray tracing, remoção de ruído, processamento em tempo real, verossimilhança. Para vocês entenderem, eh, tem tanta tecnologia envolvida nesse contexto que daria uma palestra só esse slide. Mas para vocês entenderem, verossimilhança é pegar um exemplo aí do estado da arte, o filme O Rei Leão. Todos nós sabemos que esse personagem não existe, mas ele tem uma tamanha, perfeição, que é inacreditável o grau em que a computação gráfica chegou nesse contexto. Fala-se muito na parte de computação gráfica, na parte visual. Eu vou deixar aqui uma observação muito bacana sobre a Web3, IPFS, Interplanetário File System. Eu sempre digo que a Web 1.0 era site de conteúdos estáticos, semelhante à TV, não tem interatividade. Os internautas não tinham interatividade, eram poucos usuários, conteúdo bastante técnico. Foi a era do e-mail, a internet 1.0 e os motores de busca simplistas. Na época, o site tinha como referência os motores de busca tinham como referência a seção de links recomendados do site. Na web 3.0 foi uma web da era a era social, uma web participativa, como nós vivemos hoje, as eras dos blogs, chats, das mídias sociais, colaborativas. eh, Resumido, na web 2.0, quem cria o conteúdo somos nós, os internautas. Eh, e na web 2.0, os usuários passou a ter voz participativa, respeitada, o usuário passou a ser escutado e a web 2.0 deixou de ser estática. O IPFS vem para a web 3.0. É uma web descentralizada. Ela quebra o paradigma dos enormes bancos de dados ser mantidos por gigantes. Hoje, se eu tenho data lake, eu tenho inevitavelmente, primeiro que eu tenho que ter complexos sistemas operacionais. Eu tenho que ter profissionais mantendo esse ecossistema, independente de qual tecnologia que é utilizada. Existe uma complexidade por trás das grandes massas de dados. A Web 3.0 veio transformar isso brincadeira de criança. Qualquer um vai conseguir criar data lake com um banco de dados descentralizado. Você pode transformar o teu computador num provedor de Web3. A latência vai ser próxima de zero, porque se você transforma o teu servidor num nó da Web 3.0, um pedaço da internet vai estar dentro do teu computador. Eu falo que na Web em 1996, 95, 96, eu me sentia um cowboy. A internet era nossa. A página da internet estava no meu computador, debaixo da mesa. Fizemos tudo errado, faz parte. Hoje a internet é das gigantes, é da Amazon, da Google, da Microsoft, do Facebook. Ok, eu acho que a internet 3.0 vai mudar muito esse contexto. Nós teremos o problema de regulamentação, fiscalização de internet.
Mas, resumidamente, a internet atual é baseada na pesquisa por localização. A URL, a gente com uma URL em mãos, o DNS informa o IP, que assim aponta a localização do servidor e exibe o resultado, ponto final. No IPFS, a internet vai ser baseada por conteúdo. Nós informamos o conteúdo, a rede informa o nó com o conteúdo disponível e o conteúdo acessado. É uma internet cada vez mais próxima da inteligência artificial, diferente da internet atual. É uma internet que foi feita para humanos e para a inteligência artificial. Então, nós teremos uma inteligência artificial devorando a internet sem precedente, tá? Então, vai ser um divisor de águas muito, 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 muito bacana. Eu digo que nós estamos vivendo uma nova era, independente do metaverso emplacar ou não. Tecnologias dentro do metaverso, como o IPFE, a Web 3.0 e IPFS, não tem mais volta, e muitos outros. Então, assim, nós estamos vivendo o mesmo fenômeno de 1996, 97, onde surgiram em diante, que surgiram o Google, o Facebook. Novamente, pessoal, fiquem atentos no que eu vou dizer agora. O futuro da tecnologia são páginas em brancos e ela pode ser reescrita por nós. Fiquem atentos em todas as tecnologias dentro do metaverso, tá? Nós estamos vivendo uma revolução. O avatar também não deixa de ser algo que mandatório de ter um slide exclusivo para ele. Para mim, o avatar é uma representação 3D do usuário dentro do metaverso. Se procurarmos um pouco o significado do avatar, significa, num contexto literal, a descida de Deus ou simplesmente encarnação, mas é uma representação digital 3D dentro de um sistema de computação em 3 dimensões. Eh, eu acho que o avatar ele tem algo muito importante, tá? Ele vai nos representarmos dentro do metaverso. E ele pode ser feito com pode não. Eu acho que do mesmo jeito que o padrão JPEG dominou a internet, o GLTF, GLB é um padrão que já dominou o metaverso, um padrão aberto, onde nós provemos objetos tridimensionais com texturas e com animações. Isso é muito bacana, tá? Praticamente qualquer metaverso hoje trabalha com o padrão GLTF. Não podemos esquecer do realismo do Unreal 5, dos motores de game, tá? O Unity 3D. Claro que o Unreal 5 ele tá assim assustador, o realismo do que vem por aí. Empresas como o Facebook têm código, têm projetos bacanas demais que dão um realismo no avatar para transpor movimento, tá? O movimento do corpo dentro do metaverso é uma coisa que é mandatória. Grandes profissões estão surgindo para a criação de avatar. O próprio aí tem influências digitais que já gastaram R$ 250.000 para a criação de avatar. NFT é uma das tecnologias que tem muita aderência. Eh, não vou gastar também muito tempo aqui, que já deve ter falado em todas as outras palestras numa trilha só de metaverso, mas resumidamente, NFT é um token não fungível, tá? Para vocês terem uma ideia, é um carro, é um token tangível e não fungível. Uma nota de R$ 10 é um token tangível e fungível, porque eu troco uma nota de R$ 10 por duas de 5. O Bitcoin é um token fungível e intangível, eu não consigo pegar o Bitcoin. E o NFT é não tangível e não fungível, eu não consigo quebrá-lo ao meio, tá? Algumas coisas importantes que vale a pena mencionar é que, por exemplo, eu faço um evento, eu poderia nesse evento, baseado em NFT, eu poderia, cada transação financeira, automaticamente 2% já ir de comissão ir para o pessoal do bar, X% o pessoal da limpeza, X% para os artistas, então é tudo muito atômico, tá? O que vale a pena também mencionar os pontos fracos, ele não tem liquidez. Às vezes eu pago caro um NFT e na hora se eu quiser vender, talvez eu não ache fácil quem compre. Ele é muito volátil, existe uma variação de preço muito grande. É uma tecnologia nova. É errado dizer que o NFT está tão isento
robusta a fraudes, tá? Tem outros itens, ele não deprecia. O NFT também é uma outra coisa muito bacana que vem sofrendo aí muitas alterações e implementações, é uma tecnologia nova. Eu acho que o que vale a pena mencionar aqui é o que o mundo está se tornando videogame. Imagine que meu filho mais novo está jogando Roblox ou um determinado jogo, ele tem tempo, ele tem 9, 10 anos de idade, ele tem muito tempo. Aí ele, por mérito próprio, conquista um tênis dentro de um joguinho que dá mais velocidade e permite ele voar dentro do jogo. Eu sou universitário, não tenho tanto tempo para jogar, e o meu filho colocou esse tênis para vender no metaverso. Eu, como universitário, tenho menos tempo, compro esse tênis dele porque ele transformou em NFT. E o ponto importante é que o tênis do meu filho tem um determinado valor. Se o mesmo tênis fosse o mesmo tênis, da mesma maneira fosse conquistado pelo Neymar, ele teria um outro valor muito maior pela sua popularidade. Então, a singularidade do NFT torna o mundo um videogame, porque assim, no exemplo hipotético, o menino começou a se monetizar, ganhar dinheiro real jogando videogame. Ponto final. É, nós podemos criar artes virtuais arte virtual dentro do metaverso com a mesma sensação de um ateliê. E o poder de imersão é muito grande, é muito bacana essa experiência. Eu mesmo, é terapêutico, tá? É muito bacana os projetos que tem para desenvolvimento de arte dentro do metaverso. E para quem é incompetente no contexto artístico, mais uma vez, obrigado à NVIDIA e ao Jomar. É o Canvas, que com poucos rabiscos eu consigo criar uma obra de arte. Se eu faço o rabisco idêntico 2 vezes, ele cria 2 obras de arte diferentes, tá? O Facebook comprou a fabricante de óculos virtual em 2014. Eu, muito atento nessa ação, comecei a mergulhar no metaverso desde 2015, tá? Estudando as atividades cerebrais, tanto a parte emotiva, expressiva e cognitiva, as atividades musculares, frequência cardíaca e pressão arterial. Tá? Tudo isso para ver o resultado do organismo dentro do metaverso. Tá? E isso demonstra claramente que o corpo acredita que você está dentro do metaverso. Tá? Ele acredita que você está lá dentro. É impressionante. Tá? Esses dispositivos permitem tudo isso. O óculos do Facebook já tem a versão superior, mas vamos falar do Quest 2. Ele é o mais popular hoje quando falamos de metaverso, por enquanto. Ele é sem fio, tem cabo de fibra ótica que eu ligo no USB tipo C para jogar no PC. Suporte a 5G, tem um processador Snapdragon XR2 que é fantástico. Uma coisa importante que num upgrade que eu fiz, em vez de ele ficar mais lento, como nós estamos acostumados com alguns sistemas operacionais, e não são poucos, o upgrade deu 200% de performance, aumentou o desempenho em alguns aspectos 11 vezes, em alguns aspectos 200%. É impressionante o poder desse hardware. Mas se eu puder apostar em alguns, existem alguns hardwares que têm pedigree. Um dele é o Magic Leap, que vem da antiga Leap Motion. Há muito tempo, antes até da Facebook comprar a desenvolvedora de VR, a Leap Magic já provia o Leap Motion, que fazia algoritmo de detecção de esqueleto muito bem. Então, é uma empresa que tem pedigree. Eu acho que ela vai fazer muitas coisas bacanas ainda, tá? Como eu falei, tem muita tecnologia de IA dentro do metaverso, visão computacional, inferência 2D e 3D, algoritmo de detecção de esqueleto, fator de distorção da lente, transformação da coordenada relativa. Metaverso funciona com a mão, utilizando visão computacional, eu detecto o solo, o chão, e a partir desse momento, com os movimentos da mão, eu desenho os limites do cômodo, para que eu não, quando eu passar esses limites, ele liga a câmera para eu não bater a testa na parede, eu não destruir um televisor. Mas é impressionante
a interação tecnológica e o nível que nós chegamos. Parece coisa de ficção científica. E o futuro chegou, ponto final. E eu posso, com realidade mista, colocar o sofá dentro do metaverso. A partir do momento que eu desenho o guardião, ele levanta paredes virtuais para que eu reconheça esses limites. E tudo isso é muito bacana e muito assustador, porque é fantástico, resumidamente é fantástico. Se eu ficar falando aqui, eu não, acho que eu não paro mais, só das tecnologias que envolvem os sensores e toda a parte de visão computacional que está dentro do Quest e dos VRs, tá? Eu acho que é um caminho sem volta, mesmo porque é viciante esse tipo de tecnologia. Nós temos diversos ferramentas de desenvolvimento, nós podemos usar o Unity 3D, Unreal, Android, vou soltar, nós fizemos uma live no TDC dentro do metaverso com o Vitor e o Jomar, eu já estou terminando um tutorial de como usar desenvolvimento em C++ na plataforma Android com o Android Studio para o Quest 2. Nós temos as ferramentas Blender para renderização e outras ferramentas proprietárias, como o 3D Max. HPC, computação de alto desempenho, Linux é mandatório, porque nuvem é composta de Linux e blockchain. E alguns conhecimentos que faz sentido ter em mente. Cientista de pesquisa do metaverso é quase um deus, ele tem que entender quase tudo. Deep Learning, visão computacional, computação gráfica. Tem estrategista do metaverso que vai tratar a parte de marketing, como será o marketing dentro desse metaverso. Desenvolvedor de ecossistemas que vai trabalhar a parceria desses marketing. Segurança do metaverso, por exemplo, teve a parte do assédio e a resposta da comunidade da tecnologia dos metaversos foi não permitir que o avatar, por padrão, não se aproxime mais que 1 metro um avatar do outro. O construtor de rádio, o próprio nome diz, roteirista de metaverso que vai compor a história, construtor de mundos é o design 3D, especialista em anúncio, vai ver como esses anúncios serão propagados, e especialista de segurança cibernética no metaverso, isso vai ter muito trabalho pela frente. Cara, não existe tecnologia alienígena dentro do metaverso. Pessoal, NVIDIA, Intel, AMD, o que tiver, vocês têm que torcer o processador para sair pó, tá? É isso, tá? O OneAPI é uma tecnologia que permite abstrair tudo isso, não estou aqui para me auto-edificar, sim para falar com uma tecnologia que vai juntar tudo, eu vou conseguir programar em qualquer tipo de hardware com um único código, e aqui não estou para me auto-edificar, e sim, a primeira certificação no mundo OneAPI foi de um brasileiro, não foi um americano, não foi um indiano, foi um alemão, foi um francês, foi um brasileiro. Tudo isso para falar que é possível. Não sou melhor que ninguém, mas estou aqui para servir como inspiração e falar que é possível mesmo estando no Brasil. Tá? Não interessa qual a placa de hardware, hoje nós temos placa de vídeo Intel, NVIDIA, o que você tiver, você tem que aproveitar ao máximo. Explore o poder computacional. Existem pendrives da Intel, da Google, TPU, VPU, seja o que for, temos que utilizar. Existem ferramentas de conversão de um lado para o outro. Tá? Agora, o importante é a luva que vocês estão vendo aí. Nós vamos conseguir tocar objetos no metaverso com luvas táteis conectadas a Bluetooth. Existirão óculos que irão fazer a tradução em tempo real e colocar o texto ao lado do rosto da pessoa. A experiência de compra com as pessoas serão muito diferente. Existem patentes de veículos que vão projetar o GPS no painel do carro. A vida dos bichinhos virtuais serão muito diferentes, tá? Nós conseguiremos fazer treinamentos na área de saúde muito bacana, tá? Por exemplo, podemos treinar como fazer intubação em pessoas, e isso é um ganho fantástico, porque é muito caro fazer treinamento na área de saúde. A Microsoft deu um grande salto que vai impactar no metaverso de colocar o videogame em nuvem, processando complexos gráficos em altíssima qualidade, em padrão HD. Imagina tudo isso no metaverso. A biometria cognitiva vai permitir que bloqueemos o nosso avatar. Eu acho que o avatar é a possessão mental
do nosso usuário. Imagina que eu estou dando aula de Linux dentro do metaverso, o avatar vai herdar as minhas propriedades, a minha reputação, a minha certificação Linux. Uma possessão indevida do meu, um acesso indevido do meu avatar, ele vai levar toda a minha reputação embora. Então a biometria cognitiva o metaverso vai perceber que não é o dono do avatar que está usando o avatar, tá? Eu acho que as lentes de contato já projetam dados nos nossos olhos, já é realidade, óculos, e isso vai estar conectado com o metaverso, eu não vou precisar usar um VR, isso é legal. Com isso a gente vai ter projeções de propagandas personalizadas, teremos tradutor universal. Bom, agora a coisa ficou séria. Pessoal, cerveja com os amigos ao vivo, nada de metaverso, mas é um jeito das marcas se posicionarem. A Coca-Cola também já criou edições especiais para o metaverso, física e virtuais. A Azul já criou treinamento fantástico para pilotos, as Forças Armadas também. Tem curso para velejar no metaverso. Nós podemos tratar o agronegócio dentro do metaverso. O Vaticano já tem rumores de que estão levando todo o seu acervo para o metaverso. Eu acho isso fantástico. Teve o primeiro culto no metaverso, com um número expressivo de pessoas. Como eu falei, já foi resolvido o problema de assédio no metaverso. E nós temos nós temos inúmeros metaversos. O Omniverse da NVIDIA, o Hubs da Mozilla, Horizon do Facebook, Vicardia, VRChat, BigScreen, assim, tem um link aí que vai conseguir, que eu mantenho junto com a comunidade, de todos os metaversos disponíveis, e a cada dia que nós estamos conversando aqui, está nascendo um metaverso. Eu tentei ser o mais sintético possível. Muito obrigado por ficarem vendo esse cara feio aqui, embora eu desliguei a câmera por muito tempo. Eu sempre falo que o grande passo evolutivo da humanidade é quando eu descobri que colaborar é melhor que competir, porque quando a gente colabora, a gente atrai amigo, quando a gente compete, atrai inimigos. Críticas e sugestões, cabelo@pensuze.org, e as minhas pesquisas no blog assuntonet.com.br. Só com as críticas de vocês eu vou conseguir evoluir. Muito obrigado. Só não vai falar que eu sou fake, isso não dá para melhorar. Obrigado.